noite a todos, que Deus abençoe. Mais uma vez é um prazer, nós estamos aqui, na presença do Senhor, nesse momento tão importante, como eu poderia até dizer, esse momento histórico do Ministério Mudança de Vida, nesse novo tempo aqui na nossa igreja em Kissimmee. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui comigo, de todos que estão ainda pelo nosso Zoom, né? Por enquanto ainda nós vamos fazer assim, até que haja uma organização da agenda de cada um, mas a ideia é nós estarmos aqui juntos, no templo, em comunhão, orando, buscando o Senhor. Eu quero começar agradecendo, fazendo uma oração. Então eu peço que cada um, mesmo você que está distante, que você aproveite esse momento, que você não se distraia, que você não fique fazendo outras coisas, mas que você foque nessa palavra que é muito importante para todos nós. Então vamos começar, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença. Gratos, meu Pai, pela vida, gratos pela oportunidade, porque é o que nós sempre falamos, meu Deus, porque é o que está na sua palavra. Nós temos esse dia. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia os seus próprios problemas. E nós te agradecemos, meu Deus, e pedimos a sua graça, o seu favor, o teu Espírito. Eu peço que o Senhor nos conduza, meu Pai, nesta noite, nessa oração, nessa palavra, nas decisões que nós temos que tomar, meu Deus querido. Abra as nossas mentes, meu Pai, porque sem a sua presença, meu Pai, sem o teu Espírito Santo, nada faz sentido, nada tem graça. Mas quando o Senhor está presente, meu Pai, pode ser numa pregação como nós vemos quando o Senhor multiplicou os pães e peixes, meu Pai. Estavam no deserto, sem água, sem um banheiro, apenas lá, Senhor, para ouvir a sua palavra. E todos estavam lá felizes, há 3 dias, se alimentando da palavra do Senhor. Então, meu Deus querido, nós vemos que aqueles que querem fazer, aqueles que querem vencer, eles vão para o deserto, eles vão para os lugares desconfortáveis, eles pagam o preço certo, meu Pai, porque eles sabem o que eles colherão amanhã. Aquelas pessoas, meu Pai, aqueles que não acharam que era longe demais, difícil demais, quente demais, seco demais, aqueles viveram milagres, meu Pai, aqueles voltaram alimentados, tanto no corpo, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, quanto espiritualmente, quanto em suas almas, meu Pai, curados, libertos, transformados, libertos na alma, libertos de doenças, Senhor, com a mente ampliada. Então é isso que nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê visão, meu Pai, porque a sua palavra diz que onde não há visão, o povo perece. Então que o Senhor nos abra a vista, meu Pai, abra os nossos olhos para que nós não venhamos a perecer, para que nós não venhamos a fracassar, porque a vida que o Senhor nos designou, Senhor, não é uma vida pequena, não é uma vida estagnada, não é uma vida humilhante, meu Deus, mas uma vida poderosa, de bênçãos, de conquistas e de respostas em nome de Jesus. Então, muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por esse dia, por essa noite, por essa chance que nós temos, porque nós não temos o amanhã, não sabemos se teremos, meu Pai, mas nós temos o agora. E neste momento nós podemos fazer as nossas decisões. Obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Meus amores, vem aqui com o papai, para a gente cantar. Eu quero cantar com todos uma canção que diz assim: Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar
e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do teu altar. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Eu quero ler uma palavra para você. Uma palavra muito importante que nós nessa madrugada falamos, que é a palavra de 1 Samuel, capítulo 11, que diz assim, preste atenção, por favor. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Naás simboliza o diabo. Naás significa serpente. O diabo desde o Éden foi a serpente que enganou. Então traz para a sua vida. O diabo, muitas vezes a gente tem aquela imagem de que ele vem de uma maneira ignorante, estúpida, agressiva, mas na maioria das vezes o diabo, ele vem de uma forma sutil. Ele vem com uma conversa, ele vem de forma suave até. Aqui nós vemos que quem quis fazer um acordo com o inimigo foi o povo que se dizia o povo de Deus, o povo de Jabes e Gileade. Faça um tratado conosco e o serviremos. Mas o diabo, ele nunca faz um acordo, porque a função dele é de roubar, matar e destruir. E ele, a maneira que ele está atacando a vida da maioria das pessoas, é dessa maneira que o Naás falou. Humilhando. Eu vou arrancar o olho de vocês como humilhação para todo Israel. Então, meus queridos, preste atenção nisso. Muitas vezes você está vivo, mas você está sendo humilhado. Aqui qual que era a proposta do povo de Deus, que se dizia povo de Deus? Vamos ser humilhados, mas vamos manter a nossa vida. Que vida é essa?
Que vida é essa que nós aceitamos a humilhação? Que vida é essa que nós aceitamos a derrota? Que vida é essa que nós aceitamos fazer acordos com o diabo? E muitas vezes nós podemos fazer muitos acordos com o diabo. Podemos aceitar receber menos com medo de não termos um outro cliente. Podemos aceitar ficar felizes por como disseram para minha mãe, fique feliz que o seu filho tem uma epilepsia, mas tem remédio. Mas eu até tomei os remédios. Mas o remédio não me curou. O remédio não fez nada melhor para mim. Então muitos têm sido humilhados. Muitos têm sido pessoas que têm aceitado um emprego de humilhação. Muitos têm aceitado um casamento de humilhação. Muitos têm aceitado uma saúde de humilhação. E Deus não tem isso para você. A não ser que você queira fazer o acordo com o diabo. A não ser que você queira fazer o acordo com o Naás. Aí é uma escolha sua. Não é uma escolha de Deus. Porque Jesus falou que o Senhor veio para nos dar vida plena e abundante. Mas o ladrão, ele só veio para roubar, matar e destruir. O Senhor não nos criou, não te criou para estar à margem, para morar de favor, para pedir dinheiro emprestado, para viver medicado, para viver de uma forma lastimável, para viver, muitas vezes, você sendo crente e os seus familiares ímpios, e eles estarem melhores do que você. Porque qual era essa condição? O Naás, a serpente, o inimigo, estava melhor do que o povo de Deus. Por quê? Culpa de quem? Culpa do povo de Deus que não se posicionou. Que na primeira oportunidade, eles não se revoltaram, mas eles pediram, nos dê um prazo. E veja como é que muitas vezes o diabo está tão tranquilo que ele vai te destruir, que ele te espera. Onde já se viu isso? Onde já se viu o inimigo, você virar para o inimigo, você me dá um tempo que eu vou ver se eu acho um jeito para eu resolver esse problema. Ele fala, tá bom, porque ele sabe que você não vai resolver o problema. Ele sabe que a maneira que você tem conduzido a sua vida não vai mudar a sua vida, porque se não muda na mente, não vai mudar na vida. Se você vem carregando um padrão na sua vida que tem te trazido a uma derrota, a fracassos, a resultados miseráveis, se não mudar a mente, é claro que nada vai mudar. E o Naás, astuto como era, ele entendeu, esse povo é covarde, esse povo é medroso, esse povo não vai fazer nada, eu posso esperar aqui um mês, eles não vão fazer nada. Então, muitos têm aceitado isso. Muitos têm aceitado fazendo acordo com o Naás, com o diabo, perdendo, furando o seu olho direito. O que uma pessoa cega faz? Ela fica limitada. Uma pessoa cega espiritualmente, ela não enxerga o que ela tem que fazer. Ela convive, ela se conforma com os resultados dela, porque ela vai aceitando. A vida é assim, eu vou passar por isso, eu tenho que passar por isso, deve ser a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você perca seu olho? É a vontade de Deus que você viva de forma miserável? É a vontade de Deus que você viva doente? É a vontade de Deus que você fique passando necessidades? É a vontade de Deus que você seja humilhado? Não, a falha não está em Deus, a falha está em nós. Enquanto nós continuarmos fazendo acordos com o Naás, com o diabo, não nos revoltando, não nos levantando, esse é o resultado que nós teremos. Uma vida escassa, precisando da ajuda dos outros, porque aqui, olha só, a Bíblia chama das autoridades. As autoridades de Jabes pediram. Que autoridades eram essas? Só o título? Só tinha o cargo? Ó, você é autoridade. Mas que autoridade é essa que pediu uma semana para ficar cego? Está errado. Está errado. E olha só, olha o resto. Os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação de Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Desde quando chorar muda uma situação, pessoal?
Desde quando você se derramar em lágrimas e não na presença do Senhor, muda alguma coisa. Quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. Olha só, Saul voltou do campo, Saul estava mexendo com o gado, Saul não estava liderando o povo, Saul não estava governando a nação, Saul também estava fora do seu lugar. Cada um foi chamado para alguma coisa, alguns como reis, outros como sacerdotes. Saul foi chamado para rei, mas ele estava fazendo a função de vaqueiro, ele estava fazendo a função de uma pessoa comum. Ele estava novamente preocupado com jumentas, com gado, com coisas que não tinham nada a ver com o propósito dele. Então talvez o Senhor chamou você para ser rei, para estar numa posição de cabeça, de liderança, e você tenha se acostumado e aceitado coisas menores. Lembra quando Jacó foi para... José chamou Jacó, os seus irmãos, para o Egito, e o José orientou aos irmãos: quando o rei perguntar o que vocês fazem, falem que vocês são pastores de ovelhas, vocês cuidam de gado, que os egípcios desprezavam os pastores. Então olha a função que ele estava exercendo. Ele foi chamado para rei. Você foi chamado para rei. Você foi chamado para estar numa posição de dignidade, de excelência, de grandeza. E muitas vezes você está aceitando uma condição pequena, porque você não está se posicionando. Alguém aqui mandou o Saul para cuidar de boi? Não, ele saiu do seu lugar. Ele saiu da sua posição e se rebaixou a uma condição inferior à que ele foi chamado. Então ele estava distraído também. Era um país sem nação, sem direção. Era uma nação toda fragmentada. Por isso que Naás deu aquele tempo. Ele falou: isso daqui está todo mundo, cada um por si. Ninguém vai vir, porque é um país sem governo. Estava uma anarquia. O que está acontecendo? Porque todos estão chorando. Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele ficou furioso. Foi pelo menos uma única vez que Saul teve uma atitude que deveria ter sido a correta. Ele se enfureceu. Quando ele ouviu aquela proposta de humilhação, ele se enfureceu, e você também precisa fazer isso. Talvez você está olhando, está aceitando perder sua vida, perder seus olhos, perder a sua família, perder sua saúde, perder sua dignidade, porque você ainda não botou um basta naquela situação. E aqui, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul. Então foi o Espírito Santo que tomou conta de Saul, e ele ficou furioso contra aquela situação. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isso é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Então veja, quando você se levanta, siga Saul e Samuel, siga o líder espiritual, porque foi o Espírito Santo que veio sobre aquele homem, e ele ficou furioso, ele ficou indignado com aquela situação. E ele falou: é isso que vai acontecer quem não estiver aqui, quem não se posicionar. Pegou aonde? É isso que vai acontecer com o boi de todo mundo. Eu vou cortar o boi de todo mundo se vocês não vierem ajudar, apoiar nessa batalha. Ou seja, mexeu no bolso deles. Muitos são movidos somente pelo dinheiro. Muitos são movidos apenas pelo bolso. O que eu vou ganhar? Ou o que eu vou deixar de perder? Melhor eu ir lá com o Saul e o Samuel, porque senão eu vou perder meu dinheiro. Então cada um talvez tenha escolhido outro Deus.
Talvez muitos tenham escolhido Mamon. Muitos têm buscado as coisas passageiras, ao invés de buscar pelo abençoador, ao invés de buscar pela bênção. Tem corrido e não tem chegado a lugar nenhum, porque o foco estava errado. O foco desse povo estava errado, o foco de Saul estava errado, estava tudo errado. Mas todo mundo ali dizia: eu sirvo a Deus. O meu Deus é o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, o Deus de Israel. Talvez você fale e diga: não, eu sirvo a Deus. Eu vou na igreja, eu assisto o programa, assisto o culto. Mas qual é a sua prioridade? Será que a sua prioridade realmente é o Senhor? Será que o temor do Senhor tem caído sobre você? E você tem buscado de verdade a Deus? Porque aqui, ó, o temor do Senhor caiu sobre o povo, de modo que saíram para guerrear como um só homem, unidos, unânimes, como uma só pessoa, um grupo. Vamos todos lutar, vamos nos unir em família, vamos unir na nossa casa, vamos nos unir com o nosso povo, vamos nos unir para salvar os nossos irmãos. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Então, de um lugar de Jabes e Gileade, que não tinha ninguém para ajudar, da noite para o dia, 330.000 homens apareceram. Então veja, pessoal, veja quando nós nos posicionamos, quando nós recebemos uma fúria santa, quando nós nos alinhamos, eu vou seguir Samuel, vou seguir o homem de Deus, vou seguir a palavra, vou seguir a direção certa, como é que os recursos começam a aparecer? De nenhum soldado para ajudar o povo de Jabes e Gileade, da noite para o dia, 330.000 homens, um exército, vamos concordar aqui, um exército para se reunir rapidamente de mais de 300.000 homens é um exército de países de hoje em dia. Olha lá, tem país que não tem isso. E eles se reuniram. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com o seguinte aviso: salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Então veja, em menos de 24 horas, a situação deles seria mudada. Se quando há um posicionamento, um alinhamento a Deus, porque Deus sempre tem um plano, Deus nunca está perdido. Se eu me posiciono, porque a palavra diz, espera eu me aproximar de vocês, não, a palavra diz, aproximem-se vocês de mim e eu vou me aproximar de vocês. Quando o povo se uniu, quando parou de ter divisão, quando principalmente parou de ter mente dividida, deixa eu cuidar aqui da minha vida, deixa eu cuidar aqui do meu gado, deixa eu cuidar dos meus interesses. Não, nós vamos cuidar do interesse maior. Vamos obedecer a palavra, vamos nos unir como nação, vamos atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Tudo começou a mudar rapidamente. E eles falaram, no meio-dia, salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram aos seus inimigos, amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do sol amanhecer, na alta madrugada, olha só, no dia seguinte, no dia da vitória, no dia que até o meio-dia eles teriam uma vitória, eles começaram lá pelas 2 da manhã, na alta madrugada, antes do amanhecer. Saul chegou com seu exército, dividido em 3 destacamentos, atacou os amonitas de surpresa e na hora mais quente do dia já os tinha derrotado completamente. Você sabe o que é, pessoal? Num lugar de deserto, você lutar das 2 da manhã até o meio-dia, isso é só por Deus. Lutando, risco de vida, com sangue, com agressividade, com dificuldade de enxergar,
com adrenalina, com uma série de situações acontecendo, com barulho, com gritaria, com cheiros, com situações acontecendo. 10 horas aqueles homens lutando, porque foram tomados de uma revolta, foram tomados de uma força, de uma unção, de uma autoridade, porque eles estavam lá, porque o Espírito do Senhor, o temor do Senhor se apoderou sobre a vida deles. E eles se revoltaram, tiveram uma indignação, e você precisa se indignar. Esses homens passaram das 2 da manhã até o meio-dia lutando, matando pessoas, matando os inimigos, se revoltando contra aquela situação humilhante. E você precisa se levantar. Você precisa se revoltar contra tudo aquilo que está errado na sua vida. Você diz que serve a Deus, mas você vive doente, seu casamento está complicado, sua vida profissional está no lixo, está uma ruína, está errado. A falha nunca está em Deus, a falha está em nós. Talvez a gente foi chamado para rei, você foi chamado para rei, mas você está cuidando de coisas secundárias. Quando o Senhor nos ensina que busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas, sua saúde, os seus filhos, a sua casa, a sua vida profissional, será acrescentada. O Senhor nos ensina que são os pagãos, são os ímpios que vivem ocupados, preocupados com essas coisas. Que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. O seu Pai Celestial sabe do que você precisa, mas Ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Jesus, para ressuscitar o Lázaro, pediu para que pessoas tirassem a pedra. Qualquer um podia tirar a pedra, mas ninguém podia ressuscitar. Eu posso tirar os impedimentos do meu caminho, eu posso me revoltar, eu posso tomar as minhas decisões, mas algumas coisas só Jesus pode fazer, só Deus pode fazer. Mas eu não tenho que ficar aqui esperando, Senhor, o senhor pode tirar a pedra também. Não, se tem gente lá para tirar. Quando o Senhor estava no túmulo, um anjo abriu a porta, um anjo tirou a pedra, porque não tinha ninguém ali para tirar. Mas no caso de Lázaro, tinha gente lá. Então, se você não pode algo, Deus pode. Mas se você pode algo, você vai fazer. Aqui esse povo, eles estavam aceitando a miséria, o fracasso, a humilhação na vida deles. E se alguém perguntar para você, você quer ser feliz, vencedor, ou você quer ser um derrotado miserável? Ninguém vai falar, eu quero ser um derrotado miserável. Mas se eu não me posiciono, se eu aceito fazer acordos com Naás, se eu aceito fazer concessões para o diabo e vivendo uma vida miserável, eu não tenho que reclamar. Eu não tenho que reclamar. Então nós vemos aqui, quando eles se levantaram, veio uma força, uma energia, porque vamos concordar, se às vezes para fazer uma atividade física, vencer um dia no sol, com algumas coisas para fazer, a gente já fica quebrado. Imagina naquela adrenalina, matando pessoas, ou você mata ou você morre. Das 2 ao meio-dia, vendo o sol nascer, com aquela guerra, com aquela adrenalina, com aquele sangue, até a hora mais quente do dia, chegando lá seus 45 graus, e aqueles homens lá lutando contra o inimigo, que não era qualquer inimigo não, era um inimigo forte. Os amonitas sempre foram inimigos poderosos, difíceis, encardidos para enfrentá-los. Mas eles estavam lá. Eles não estavam com tempo para beber, para ir no banheiro, para fazer nada. Eles tinham um alvo, um foco, um propósito. Nós precisamos eliminar esse inimigo, salvar a honra do povo de Deus, porque não era o povo de Jabes de Gileade, era da nação, porque era o povo de Deus que seria humilhado. E você não pode mais aceitar fazer concessões para o diabo e ser humilhado. Você precisa assumir a sua posição de homem de Deus, de sacerdote, de mulher de Deus, de equilíbrio, de paz nessa casa, de dependentes do Senhor. Não mais ficar correndo para lá e para cá, ocupado com tantas coisas, mas voltados para Deus, sendo fiel ao Senhor. Fiel na palavra, fiel na leitura da Bíblia,
na oração, nos dízimos, nas ofertas, naquilo que é prioridade para a sua vida, ensinando os seus filhos o caminho certo, priorizando as coisas espirituais, não dependendo da força humana, porque se eu não fizer, outro vai fazer, porque se eu não fizer, alguém vai fazer, eu vou perder. Não, com Deus nós não perdemos, mas sem Deus a gente vai perder sim. Com Deus nós nunca vamos perder. Quando você investe em Deus, você nunca está perdendo, você está ganhando. Porque a palavra diz que quem não tem a bênção, acorda cedo, dorme tarde e come pão de dores. Mas o justo, quem teme o Senhor cuida enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Enquanto você está lá na sua cama, na madrugada, orando, Deus está cuidando de você. Quando você está lá na igreja, buscando a Deus, assistindo os cultos, Deus está cuidando dos seus clientes. Você não está perdendo não. Você está perdendo quando você não prioriza Deus. Você está perdendo quando você deixa as coisas de Deus para depois, para segundo, terceiro, 10º lugar. Quando der, deu. Cuidado. Às vezes você está ficando sem seu olho, você está cego, você está sendo humilhado, você está passando situações na sua vida que um homem de Deus, uma mulher de Deus não passa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você não tem sido livre dessas aflições, que nós temos aflições, nós temos lutas todos os dias, mas se nós não temos os livramentos, não pode ser uma luta eterna. Não pode ser aquela luta eterna. Nós temos que ver evolução, nós temos que ver progresso, mas o progresso e a evolução não virão de graça, virão do meu posicionamento. Eu mudo, eu me posiciono, eu cresço, eu faço diferente e as coisas começam a acontecer. Mas enquanto eu estiver aqui me justificando, não, porque eu não tenho ninguém, não, porque eu não tenho como, não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu preciso correr atrás disso. Não, você precisa de Deus, você precisa de bênção, você precisa de bênção. Saul estava cuidando de algo menor, quando ele deveria estar cuidando do povo que Deus o colocou para cuidar. Deus não te colocou para ser humilhado. Deus te colocou, estará sempre por onde? Por cabeça, sempre por cima e não por baixo, não por cauda, e somente estará por cabeça, somente estará por cima, estará entre os príncipes. Então é esse o seu lugar. Esse é o seu lugar. Atacou os amonitas de surpresa e na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Não ficaram 2 soldados juntos. Quando eles acordaram, quando eles se posicionaram, aquilo mudou da noite para o dia, literalmente. Saul mandou a mensagem: amanhã vocês serão livres até o meio-dia. Antes do meio-dia, ele falou. Antes do meio-dia, esse problema estará solucionado na sua vida. Mas o que precisou acontecer? O temor vir sobre eles, uma fúria santa vir sobre eles, uma indignação. Eu não aceito mais essa humilhação. Eu não aceito mais essa condição. Estar unidos. Então eles pararam de olhar para o Naás. Quem não seguir Saul e Samuel, ou seja, eu paro de olhar, cuidar da minha vidinha, eu começo a cuidar das coisas de Deus. Eu começo a seguir, deixa eu seguir o Samuel, deixa eu seguir o homem de Deus, deixa eu me posicionar, deixa eu me unir aqui com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu conhecido, com o meu amigo, vamos nos unir, vamos parar de cada um puxar para um lado. É o que muitas vezes a gente vê. A gente vê as pessoas, cada um puxando para um lado, e se puder prejudicar o outro, prejudica. Por quê? Porque ainda é pequeno na vida, internamente é pequeno. Porque se o outro ganhar, estou perdendo. Não, isso é miserável. Isso é miserável. E deseja o mal para o outro, e não se posiciona, e não dá um bom testemunho. Isso não é coisa de gente que diz que é de Deus.
Então, tem muita gente que diz, mas os frutos mostram que árvore que essa pessoa é. Os frutos mostram naquilo que ela acredita, qual é a semente que ela tem plantado. Jesus falou, não sou eu que falo. Jesus falou, uma boa árvore a gente vê como? Pelo bom fruto. Uma árvore ruim a gente vê como? Por um fruto ruim. Simples assim. Jesus era sempre prático, era sempre objetivo. Você quer saber se uma árvore é boa? Vai lá ver. Pega lá uma manga na mangueira, está podre. Ela nunca fica madura. Quando ela amadurece, já está estragando dentro. É uma árvore doente. Você pega uma mexerica, uma fruta, ela está sempre seca, esquisita. Qual que é o problema? É a terra? É a água? É o quê? Ela está muito velha? Coisas velhas, coisas passadas. Uma árvore boa, ela é bonita por fora, ela tem frutos bonitos, doces, suculentos. São escolhas. Então eu convido você nesse dia, nessa noite, nessa oportunidade, porque você não tem um amanhã. Aqui o povo de Jabes de Gileade falou, vamos ver se alguém faz alguma coisa por nós. Não, ninguém vai fazer nada por você se você não fizer por você primeiro. Não tem como Deus mexer, Deus sempre tem um plano, mas se eu não for um colaborador do Senhor, eu já fracassei. Tudo funcionou, em 24 horas a vida daquele povo foi mudada. Quando eles se uniram e se voltaram para Deus. Quando houve uma liderança, você tem que ser uma liderança. Você tem que ser uma liderança na sua casa. Você tem que ser uma liderança na sua mente. Você começa na sua mente. Você não vai liderar seu filho, você não vai liderar seu negócio, você não vai liderar sua casa, se você não liderar a sua mente. Se você não tem uma disciplina, se você não tem prioridade certa, se você está comendo pão de dores, se você não busca por aquilo que é necessário, aquilo que realmente é importante, como Jesus ensina, aquilo que não vai ser tirado de você. Alguém pode roubar seu carro, alguém pode roubar o seu celular, mas ninguém vai roubar a sua fé. Ninguém tira isso de você. Você pode esquecer ali, você pode ir num lugar esquecer, mas ninguém, quando está dentro de você, você não esquece de orar. Você não esquece de ler a Bíblia, você não esquece de declarar a coisa certa, você não esquece porque é parte de você, faz parte de você. Você não vai esquecer de orar, você não vai esquecer de agradecer o Senhor, você não vai esquecer de agradecer seu alimento, você não vai esquecer de fazer seu culto doméstico, porque está dentro de você. Ninguém precisa mandar você já sabe, é seu, se tornou parte de você. Deus não faz parte da sua vida, Deus é a sua vida. Deus não pode fazer parte de um horário no seu dia, Deus é o seu dia. Sem a bênção do Senhor, você sai, você não sabe se você volta. Se você não tiver a bênção de Deus, quantas pessoas que morrem? Como? Tomando banho. Foi na padaria, teve um ataque, bateu a cabeça. A vida é um sopro. A vida é um sopro, a gente é pó. A palavra diz que nós somos pó. O nosso corpo, se você pode achar que você é um cara. Se você está com uma inflamação, você está com uma gripe, você te pega uma virose, uma bactéria, você não presta para nada. Você tem ânsia, você não dorme, você perde a força, perde a energia. Se nós não confiarmos no Senhor, nós somos pó. A nossa confiança, a nossa segurança não é na força do nosso braço, não é com aquilo que eu vou fazer e vai acontecer. Esses são os planos do estúpido. Que ele fala lá, nós vamos fazer isso, vamos ganhar dinheiro, vamos morar em tal lugar, vamos fazer riquezas, vamos mudar de lugar, vamos fazer isso. Meu amigo, você não sabe se você vai ter amanhã. Você não sabe se você vai ter mais uma chance de se entregar a Jesus, de quebrar as suas barreiras, de alinhar o seu foco, de alinhar a sua vida. Você não sabe como vai ser. O plano pode ser seu, mas se Deus não aprovar, ele é frustrado já no começo. Quantas pessoas que fizeram planos e planos sem a bênção de Deus e se frustraram? Quantos que fizeram tantos planos, vou fazer, vai acontecer, vai dar certo? A vida não é só otimismo, não. A vida precisa da bênção.
Uma pessoa pessimista é muito desagradável. Sim, uma pessoa otimista é muito melhor. Mas otimismo sem fé, otimismo sem bênção, boas intenções não levam ninguém para o céu. A Bíblia fala que nós não seremos salvos pelas nossas boas obras, para que a gente não se glorie, para que a gente não se orgulhe. Ah, porque eu sou bom, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudei muitas pessoas, porque eu fui caridoso com muitas pessoas. Não, nós somos salvos pela graça, salvos pelo poder do Senhor, quando nós nos alinhamos a Ele. Então, alinhe-se hoje, alinhe-se ao Senhor, se revolte contra tudo aquilo que está errado na sua vida. Se você tem aceitado fazer acordos com Naas, para com isso. Aprende a confiar em Deus. Para com essa fé podre, morta, que não te levou a lugar nenhum, só está te levando a fracasso e humilhação. Porque a gente vê no Salmo de Asaf, ele fala que o coração dele azedou, que ele quase escorregou, porque ele começou a olhar para os homens. Porque os homens os ímpios parece que eles estão sempre bem, sempre fortes, sempre prósperos. Pois é, mas é aquilo que Jesus nos fala, que de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? O diabo não mexe muitas vezes com essas pessoas. Eles parecem saudáveis, fortes, parece que tudo dá certo na vida deles, mas eles vão para o inferno. E o Asaf fala, todo dia eu só enfrento problemas. Exatamente. A vida do justo tem lutas, mas tem vitórias. Porque ele quer que a gente cresça. Nós só crescemos, só nos tornamos casca grossa com as lutas, com as batalhas. Os valentes de Davi não se tornaram os valentes de Davi com teoria. Eles se tornaram como Eleazar, Samar e os valentes, quando eles estavam lá, em cada uma das suas situações, todo mundo fugiu e eles permaneceram. O Jabezão, o Eleazar e o Samar. O exército fugia, eles permaneceram. Assim que eles se tornaram os valentes mais importantes. E é assim que nós crescemos, dando boas respostas a Deus, dando as respostas certas a Deus. Então, aprenda a dar a resposta certa. Hoje, dá a resposta certa ao Senhor. Dê a resposta certa a Deus agora. Para com essa fraqueza, para com essa passividade, para de chorar. Chorar a gente viu aqui. Chorar. O povo de Jabes, quando contaram lá na cidade de Saul o que estavam fazendo, ficaram lá clamando, chorando. Chorar não te tira do lugar. Lutar é que te tira do lugar. E lutar com a fé certa, com a arma certa. Lutar na força do braço também você só vai descansar. Só vai ficar esgotado, só vai perder contentamento na sua vida, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Então o que traz a bênção, a satisfação, são lutas, mas quando eu estou no meu lugar, então assuma o seu lugar, tenha coragem, se levante, busque a Deus de verdade, se alinhe, se rasgue de verdade. Se for para chorar, chore para Deus, não chore para homens, não peça mais ajuda, favor, concessões, para com isso, não se humilhe mais. Não seja uma pessoa humilhada. Deus não te chamou para ser humilhado, Deus te chamou para ser exaltado. Mas enquanto eu não me humilhar para Jesus, enquanto eu não me humilhar para Deus, eu viverei humilhado. Então são escolhas. Tem gente que vive humilhado diante de homens, diante de família, porque é orgulhoso diante de Deus. E Deus se opõe aos orgulhosos. Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia pessoas com espírito orgulhoso. Ah, mas eu não maltrato ninguém, eu não sou metido. O fato de eu não obedecer a palavra, o fato de eu não dar crédito à palavra me faz um orgulhoso. Você não precisa maltratar ninguém para ser orgulhoso. Você pode ser a pessoa mais pacífica da face da terra e ser orgulhosa. E Deus se opor a você. Então se alinha hoje. Se alinhe, se levante no Espírito, faça a sua parte. Enquanto você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Porque Deus não tem pressa, Deus não fica velho, Deus não perde a hora. Então, faça a sua parte.
gostaria só de aproveitar esse momento, tanto os que estão no Zoom, depois os que vão ver na gravação, os que estão aqui. Ontem a bispa esteve aqui e ela fez uma unção, mais uma vez na igreja, orou, nos trouxe essa palavra que para nós foi de uma profundidade muito grande, porque assim como os que vieram do Brasil estão aqui agora, como os que estão lá, nós também estamos passando por todos os processos. É o processo da despedida, é a dor de dar tchau para quem se ama, é o processo de estar sozinho, é o processo de recomeço, é você começar de novo, sair de um lugar onde você tinha total estrutura, conhecimento, equilíbrio, pessoas te apoiando, de repente você começa novamente. E aí você faz, tudo você que faz as coisas, você que precisa curtir, enfim. Nós também estamos passando por processo. E eu acredito que Deus nos trouxe aqui exatamente por isso. Por que eu quis só dar esse adendo? Eu perguntei a Deus várias vezes o porquê Ele chamou o Ministério Mudança de Vida para cá, dentre tantas outras igrejas. Seria muita prepotência dizer que Ele chamou o Ministério Mudança de Vida porque não tem nada falando de Jesus aqui. Muito pelo contrário, se você está aqui, você vai saber quantas igrejas nós temos espalhadas por aqui. E eu perguntei a Deus o porquê Ele chamou o Ministério Mudança de Vida para os Estados Unidos. Seja para Orlando, seja para o mundo, enfim, por que nós? Qual era a intenção dele com isso? Nós temos diversas pessoas que pregam o Evangelho, diversas igrejas, diversas células, diversos núcleos. Por que nós? O que nós estamos fazendo aqui? E ontem, com essa palavra, eu recebi a resposta que eu tanto precisava, eu preciso passar isso para você. Porque os antigos e os novos do ministério vão saber. Nós somos um povo que não se entrega e que não aceita ser levado ou viver rastejando para o mal. É por isso que Ele chamou o povo do Ministério Mudança de Vida. Você conhece a liderança do Ministério Mudança de Vida, conhece a bispa, sabe muito bem que ela não aceita um não como resposta e que ela não sai de uma guerra se ela não sair de lá vencedora. E quando ela trouxe a palavra aqui, eu entendi perfeitamente o porquê Ele nos chamou para cá. Porque o nosso ministério, o Ministério Mudança de Vida, não aceita que o diabo encaminhe ou governe a nossa vida. Nós estamos aqui para sermos vencedores e mudarmos essa nação. Você não está aqui para rastejar para americano, para rastejar ou implorar para os americanos, que é uma coisa que a bispa tem trabalhado muito conosco, é isso. Escuta, não é para rastejar para americano ou implorar para eles, como se fosse, por favor, me deixe participar do seu país, me deixe viver aqui, me deixe colaborar. Não, eu trouxe a você uma palavra de vida. Nós viemos com uma bagagem gigantesca, tanto eu, quanto o Murilo, quanto os que estão aqui, vocês que ouvem a palavra, que recebem esse alimento. Nós temos muito, nós recebemos muito, a gente tem que compartilhar isso. E quando eu digo não rastejar, não é nada de orgulho. Vou ser orgulhoso, eu vou ser assim. Não. É saber de quem é filho, é saber qual foi o plano que Deus preparou para você e o porquê Ele te trouxe até aqui. Ele trouxe você até aqui para que você seja a cabeça daquilo que você faz. Não para que você implore, por favor, me deixe fazer isso, me deixe... Não, para que você implore, às vezes, coisas básicas do dia a dia. Às vezes, coisas que você tinha no Brasil e agora você não tem aqui. Eu sei o que eu estou falando, nós estamos assim também. Nós vivemos assim também. Nós começamos novamente também. Nós vivíamos muitas coisas lá e quando viemos para cá, nós não temos mais, nós não vivemos mais. Não é mais dessa forma. E o porquê que o Senhor nos chamou? Para que a gente mudasse a cabeça e pensasse de uma forma diferente. Nosso país é um país muito rico. Nossa palavra é uma palavra muito rica. Nós temos uma bagagem muito ampla para que a gente implore coisas pequenas. Nós tivemos casos na igreja, no Brasil, de pessoas que tiveram seu visto negado porque chegaram àquela posição subserviente, sabe? Tipo, oi, tudo bem? O que você vai fazer lá? Então, eu vou, não sei o quê. Um medo de dizer para as pessoas como se eles fossem maiores e mais poderosos e pudessem mais que nós. Eles não podem. Ninguém pode mais que o povo de Deus. Eu não estou dizendo mais que o povo brasileiro ou que o americano. Não pode mais do que o povo de Deus. Eles não podem.
Nós não temos que ter medo deles ou implorar para eles, por favor. Não, sermos educados, mas nunca subservientes, com a cabeça de vencedor. Que é isso que nós estamos trabalhando com os nossos lá, quando principalmente vai pedir visto. Eu vou lá pedir o visto. Escuta, é um direito seu de entrar lá. Você vai lá fazer o bem, então ore a Deus, busque a Deus e pare com essa posição de subserviência, de, por favor, me deixe, pelo amor de Deus, eu quero ir e tal, isso aqui. Não. Postura de vencedor. Dá para ver quando uma pessoa não tem uma postura de vencedora, quando ela está ali, mas ela acha que o outro é melhor que ela. E agora sim, falo para os brasileiros, há muito tempo, os Estados Unidos, ele é um país de primeiro mundo, porém, é um povo que morreu na fé, que deixou aquilo sucumbir, e nós vivemos e estamos percebendo aqui, o espírito que domina esse lugar, eu digo a região, o país, é um espírito de apostasia, de mornidão. As pessoas estão cansadas, é um lugar que você tem entretenimento aonde você for, mas você sente um sentimento de angústia, de tristeza, você fica meio perdido, vazio, aquele dia é longo, enfim, nós estamos sentindo aqui. E isso não pode morrer, a nossa fé não pode morrer. O Senhor nos trouxe aqui para que levantasse esse povo e mostrasse, principalmente aos brasileiros, vocês não são piores que ninguém, vocês não são menores que ninguém, vocês não estão aqui para implorar favor para americano, você está aqui para mostrar a eles que você é um cidadão do céu, morando no Brasil ou na América, você é um cidadão do céu e você foi trazido, nasceu para reinar. Uma coisa é você começar fazendo algo, outra coisa é você permanecer naquilo. Você começa, tudo tem um começo, nós estamos tendo o nosso começo, olha aqui o nosso começo, olha ali nossas escolinhas, nossas crianças, é isso é lindo, nós temos que guardar essas imagens, para nos lembrarmos como nós começamos, porque a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos, lembre-se de como vocês começaram, então a gente tem que se lembrar de como a gente começou, e de aonde a gente chegou. Por isso o Senhor nos separou, nos trouxe, essa palavra gritava dentro de mim. Porque ontem, a maneira como ela fez aqui foi tão forte, profundo, que eu passei o dia pensando nisso, a noite pensando naquilo, lembrando disso. E eu mesma cheguei aqui com esse sentimento de, eu preciso me colocar no meu lugar, eu não estou no meu país, é verdade. Eu vou respeitar as regras e as leis, porém, não sou pior do que ninguém, não que sou brasileira, porque sou cidadã do céu. E isso é o que o Ministério Mudança de Vida prega, que qualquer pessoa, seja ela quem for, saindo ela de trás das ovelhas, ou sendo ela super estudada, tendo várias coisas, enfim, se o Senhor a escolher, está escolhida. Então, se você foi chamado para vir aqui, não é para ficar implorando, por favor, me deixe entrar no grupo de WhatsApp, não. O Senhor sopra o seu nome no ouvido das pessoas, o Senhor se lembra de você, o Senhor fala de você. Não, mas eu levo às vezes, nós antes levávamos 10 minutos para chegar na igreja, agora a gente leva de 40 minutos a 1 hora para chegar aqui na igreja. Isso é um outro trabalhar conosco também. Em São Paulo tem pessoas que levam 2, 3 horas para chegar na igreja, e não é nessa rua boa que você está vendo aqui não, nessas paisagens bonitas que os que estão aqui estão vendo, nesse clima gostoso que tem aqui, não, é a Radial Leste, buzina, motoqueiro, desvia de um, desvia de outro, a gente batendo seu vidro, levando seu retrovisor, é aquele peso, não é nada disso aqui não, é muito diferente, mas o povo está lá, fiel todo dia, é por isso. Logo nós vamos começar um propósito. E eu creio que, em nome de Jesus, a igreja vai ter toda a estrutura para a gente receber as pessoas. Mas que eu quero que você saia daqui e se lembre disso, porque isso gravou muito dentro de mim. Você não é pior do que ninguém. Você não é pior que um americano, eles não são maiores que nós. Ai, meu Deus. Não. Respeite as regras, as leis do lugar, tudo certo. Porém, eu sou um cidadão do céu. Respeite, eu tenho um pai, o meu pai é bom, o meu pai é poderoso. E às vezes é bem naquele início, você não sabe com quem você está mexendo, você não sabe com quem é meu pai. É exatamente mais ou menos isso. Então,
a minha pergunta foi: por que nós, dentre tantos? Porque nós não baixamos a cabeça para o mal. E nós não aceitamos que ninguém diga para nós que nós não podemos, que nós não somos ou nos achatar. Porque o peso, o espírito daqui, dessa região ele vai achatando os brasileiros. Aonde você vai, pode ver, aonde você for, entra numa loja que tem um brasileiro para você ver. Eles vão se achatando, eles vão se diminuindo, como se eles não pudessem mais. E eles podem, com Deus. Nós podemos, eu posso, você pode, nós podemos. Eu fiz uma pergunta para o Murilo esses dias aqui. Eu falei para ele assim: nós fomos passear e eu vi algo que eu queria. Não sei se custava $150, quase $200. Você sabe que $200 deve ser $1.000 e tantos no Brasil. Para eles, $200 é como se fosse R$200, né? 200 dinheiros, a gente fala, né? E eu ali olhando, eu vi o preço, falei, esqueça, agora é hora de focar em outras coisas, não é esse momento que nós estamos vivendo. E eu cheguei para ele e perguntei assim: será que um dia pra gente isso vai ser comum? Eu perguntei, falei, será que um dia a gente vai olhar isso e falar assim: é $2.000? E a gente vai olhar e falar assim: $2.000, posso comprar, né? Como se fosse R$2.000, ou $2.000 dinheiros, vamos por assim. Falei, será que um dia a gente vai viver isso de uma forma comum? E ele falou assim: é claro que vai. É claro que nós vamos. É uma questão de tempo e crescimento. Eu falei, claro que nós vamos. E ontem, quando veio essa palavra, eu vi esse espírito de achatamento. Porque eu mesmo olhava para aquilo e pensava: não, acha, $2.000, é muito, mas eu tenho um pai que pode fazer qualquer coisa. E se ele abrir os céus, acabou. Não tem para ninguém. $2.000 se tornar algo comum, que eu posso ofertar na vida de alguém, chegar, toma aqui, $2.000. É isso. Então, quando ele disse para mim: claro que vamos. E aí eu ouvi a palavra ontem e falei: é isso mesmo. Não importa de onde eu vim, não importa a nação que eu sirvo, não importa da família que eu vim, o que importa é que eu sou um cidadão do céu. E se o Senhor nos escolheu, nos chamou para isso, é porque Ele encontrou algo em nós que nem nós estávamos conseguindo encontrar. Nós estávamos aqui e eu mesma estava perguntando a Deus: por que o Senhor nos chamou para cá dentre tantos? Porque nem eu estava enxergando em mim o que o próprio Deus enxergou. Que o próprio Deus enxergou no Murilo, no Rodrigo, na Dani e nos que estão aqui. O próprio Deus enxergou em nós algo que nem nós estamos enxergando e deixando as pessoas nos achatarem como se fôssemos menores e menos, e pudéssemos menos que eles. Eles podem mais, nós vamos nos colocar no nosso lugar de imigrante? Não, nós vemos aqui para colaborar com eles e para dar a eles o que está faltando. Está faltando uma fé viva, diferenciada, que eles nunca viveram. Isso eu posso dizer a você: eles nunca viveram o que nós vivemos, o que nós presenciamos diariamente, e eu digo no presente, no Ministério de Mudança de Vida. Isso eu tenho absoluta certeza. Então, levante-se, assuma a sua postura, ore comigo, se revolte contra tudo aquilo que não está correto na sua vida e se posicione. Não aceita mais fazer negócio com o diabo, não aceita mais perder seu olho, não aceita mais perder sua dignidade, não aceita mais ser humilhado pelo mal, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, eu declaro na vida do nosso povo, Senhor, nós declaramos um povo forte, um povo poderoso, um povo abençoado, um povo que testemunha, Senhor, um povo que sabe o seu lugar. Eu declaro, meu Deus, aqui, um povo que faz a diferença, Senhor. Eu declaro que o povo do Ministério Mudança de Vida, Senhor, deste lugar, deste país, meu Pai, da nossa igreja, aqui de Kissimmee, Senhor, que seja assim como o povo do nosso ministério em outros países, meu Pai, no Brasil, que acompanha, meu Pai, aqueles que acompanham em outros lugares, na Europa, Senhor, em tantos lugares, que seja um ponto de luz, que seja uma referência de excelência, de santidade, de força, de autoridade, de vitórias, meu
Pai, de curas, de libertação, de testemunhos poderosos, meu Pai. Esse é o povo que te serve, Senhor. Esse é o povo do nosso ministério, do Ministério Mudança de Vida, não por mim nem por ninguém, Senhor, mas porque nós servimos pela sua palavra, nós vivemos pela sua palavra, porque a sua palavra é viva, Senhor. A sua palavra, quando é lançada, ela cumpre o propósito, Senhor. Ela divide, meu Pai, ela arrebenta, ela é como um martelo, que ela destrói toda a sentença, toda humilhação, toda a questão antiga, meu Pai, todo embaraço, toda maldição hereditária. A sua palavra vem e coloca um basta, meu Pai, na vida daquele que crê, naquele que profetiza, naquele que declara, naquele que acredita na verdade, Senhor, porque a sua palavra é a verdade. Santifica-nos, purifica-nos na verdade, Senhor. Então eu declaro um povo vitorioso, eu declaro o nosso povo, meu Pai, um povo cheio de unção, um povo cheio do Espírito Santo. Eu declaro agora, meu Pai, você que está à distância, você que está aqui, coloca um basta agora, adquira a saída santa, não chore mais, não fique mais reclamando, não fique mais falando de problema, não fique mais falando de dinheiro, de dívida, de situação, de angústia, não, se revolte agora contra esse problema, se revolte agora onde você estiver, não aceita mais, eu não vou mais pedir dinheiro emprestado, eu não vou mais passar essa humilhação, eu não vou mais viver dessa maneira. Em menos de 24 horas, Deus fez um milagre na vida daquele povo de Jabes de Gileade. Começou às 2 da manhã e foi até o meio-dia, e aquele que estava destinado à humilhação, a ficarem cegos e humilhados para o resto de suas vidas, serem vistos e lembrados como um povo humilhado, um povo fracassado, se tornaram vencedores, meu Pai. Então eu declaro sobre a sua vida, e você também, você precisa lutar, você precisa declarar sobre a sua vida, declare sobre a sua vida. Eu hoje, Senhor, eu coloco um basta nisso, eu não aceito mais essa situação degradante, eu não aceito mais essa situação humilhante, eu não aceito mais nada que vai me fazer sucumbir ao mal, fazer concessões ao mal. Ao invés de viver a vida plena e abundante, eu estou vivendo uma vida escassa, uma vida miserável, uma vida pequena. Eu não aceito mais essa situação na minha vida, eu não aceito mais a miséria, eu não aceito mais a angústia, eu não aceito mais esse problema no meu relacionamento, eu não aceito mais esse problema na minha saúde, eu não aceito mais essa condição de escassez, essa condição de coisas pequenas, coisas do conta-gotas. Não, nós não aceitamos mais, nós não aceitamos essa mentalidade, essa angústia, esse espírito morno, esse espírito achatado, esse espírito fraco, esse espírito acomodado, passivo, que resignou-se, apenas está aceitando, vivendo e achando que é assim que é a vida. Não é assim que Deus fez você, não é para isso que Deus te criou. Você foi colocado como rei, porque não há outro lugar, ou é rei ou é sacerdote. Ninguém foi chamado com unção de miséria, ninguém foi chamado para unção de doença, não, você foi chamado para unção de rei, de estar por cabeça, de estar por cima, de estar sempre em testemunho, em vantagem, em vitória, contando, vivendo a promessa de um ano melhor do que o anterior, vivendo o melhor tempo da sua vida, porque o melhor tempo da nossa vida é hoje. Nós nunca olhamos para trás e falamos dos bons tempos, nós falamos do hoje. Hoje é melhor que aquele tempo foi bom, mas eu estou vivendo o melhor tempo, porque eu posso construir coisas maiores. Então eu declaro, meu Pai, na vida do nosso povo, eu declaro, meu Deus, a unção de vitória, a unção dessa indignação, meu Pai. Eu declaro um povo poderoso, um povo corajoso, um povo ousado. Eu declaro um povo vencedor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa igreja, meu Pai, abençoada. Eu declaro esse lugar, meu Pai, um lugar de oração, um lugar de respostas, meu Pai, um lugar de um povo que testemunha vitórias, meu Pai. Eu declaro neste lugar famílias unidas, famílias restauradas. Eu declaro neste lugar curas, meu Pai. Eu declaro de um povo curado, um povo vencedor, um povo liberto, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que te ama, um povo que prioriza, um povo que faz o que é preciso, meu Pai. Eu declaro que neste lugar a sua palavra seja viva e seja eficaz. Eu declaro que neste lugar, meu Pai, testemunhos, vidas
situações, meu Pai, sejam resolvidas, solucionadas, que coisas aconteçam, meu Pai, coisas inéditas aconteçam, que neste lugar, meu Pai, seja um canal de vitória para esta nação, meu Deus, que este lugar, esta semente, frutifique em milhões de frutos para a glória do Senhor, meu Pai, que haja, meu Deus, a multiplicação, haja, meu Pai, uma expansão da Sua palavra, haja expansão do Teu Evangelho, meu Deus, da verdade. Nós declaramos, meu Pai, um tempo de ouro, um tempo glorioso, um tempo de respostas, de lutas, mas com certeza de grandes respostas, de grandes vitórias para a glória do Senhor. É o que nós declaramos, Senhor, tomamos posse e te agradecemos, porque nós cremos, meu Pai, e juntos declaramos amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.